Graça e paz, queridos. Que maravilha, queridos. Bom estarmos juntos, orando, unidos, compartilhando da mesma fé, juntos neste propósito, levando a palavra de Deus ao homem todo, além dos seus limites, entregando esse evangelho que o Senhor tem nos ensinado a entregar. Queridos, vamos continuar na nossa série Os Heróis da Resistência. Nós estamos no livro de Atos, falando sobre os primeiros cristãos, aqueles que estiveram ali com o Senhor, falando sobre esses homens aguerridos, homens valorosos, valentes, e que resistiam à perseguição dos judeus, à perseguição da época, mas que não deixaram a palavra do Senhor parada. Eles continuaram pregando este evangelho. Hoje nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 9, vamos ler do 36 ao 41. Amém, queridos? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade que temos de ouvir e aprender mais de Ti, Senhor. Tira de nós todo o cansaço, o enfado, tira a tristeza, a dor, a perseguição, toda a perturbação, Senhor, tira todo o espírito contrário. Nós lançamos por terra na autoridade do nome de Jesus. Queremos estar com a mente limpa, Senhor, livre para Te adorar e para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, que os Teus servos escutam. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre essa mulher, queridos, Dorcas. Nós já falamos esses dias sobre Filipe, o evangelista Filipe, não o apóstolo, mas o evangelista, não aquele discípulo que estava com Jesus, mas um outro Filipe, o evangelista ali, o diácono, o homem que servia, um homem que foi tremendamente usado por Deus na missão de alargar as tendas do evangelho. Falamos também de um centurião chamado Cornélio, um homem que Deus se agradou muito dele. Esses homens, eles estavam no início da igreja. A Bíblia diz que a igreja crescia, queridos, e o Espírito Santo agia sobre aqueles homens. Homens corajosos, valorosos. E hoje nós vamos falar de Dorcas. Pedro, ele estava numa cidade próxima, quando ele recebeu a visita de alguns homens, dizendo: olha, dá uma chegada lá no nosso recinto, que nós queremos falar contigo. Talvez Pedro tivesse surpreso, disse: como é que o evangelho chegou aqui? A gente às vezes faz perguntas. O cara, quando ele é religioso, ele senta, ele faz um monte de perguntas. Mas se isso fosse assim, assim, França, e assim, e aquele povo que mora em tal lugar, que nunca viu Jesus, como é que eles vão se salvar? E o camarada faz um monte de perguntas, mas agir que é bom, ele não age nada, ele quer só ouvir, ele quer só receber uma mamadeira ali e ficar tomando um migal dele tranquilo, mas agir ele não quer nada. Ele continua criança, depois de 20 anos de evangelho, ele ainda é criança e ele não age nada. Mas Pedro, ele, nas suas andanças, ele viu que havia uma discípula naquela cidade de Jope. Uma discípula, uma mulher caridosa, generosa, que prestava um serviço voluntário naquele local, levando o evangelho todo ao homem todo. Acredito que essas caixas aí, meu amado, estão atribuladas. Ou desliga, ou
E a gente faz também essas perguntas, né? Como é que esse camarada aqui é crente se não tem ninguém que pregou para ele aqui? Quem será que veio pregar para esse camarada aqui? E nós fazemos essas perguntas. Jesus, uma certa ocasião, ele vai dizer que se nossa voz calar, as pedras elas vão clamar. Se a nossa voz calar, as pedras vão de clamar, queridos. Porque o Senhor trabalha com o que Ele tem. Essa é a matemática de Deus. Se você não quer, o Senhor levanta outro e Ele quer. Pedro, quando chega naquele local ali, talvez Pedro pudesse estar um pouco com medo. Tinham acabado de apedrejar Estevão. Apedrejaram Estevão até a morte. Mas Pedro, o grande Pedro, aquele que era medroso, que negou Jesus, Pedro não se intimidou, já não era mais o Pedro, queridos. Aquele Pedro que se acovardou, que afundou, que quando Jesus foi à cruz, ele foi pescar, ele achava que estava tudo perdido. Esse Pedro já era outro Pedro, agora convertido, queridos. E Pedro não se intimidou e disse: eu vou a Jope ver o que está rolando por lá. E quando ele chega naquele local, ele vai ouvir falar dessa discípula, uma mulher generosa, uma mulher que gostava de prestar um serviço comunitário voluntário, independentemente se alguém via ou não o trabalho dela. E o evangelista Lucas, queridos, ele vai contar, ele vai detalhar que aquelas mulheres que ali estavam ao redor de Dorcas, elas choravam e pranteavam porque diziam: olha, essas foram as roupas que Dorcas preparou para nós quando ela estava viva. Então Dorcas era uma mulher que distribuía, além de recursos financeiros, que me parece que não eram muitos, mas eles eram suficientes. Dorcas também era generosa, fazia roupas, distribuía roupas para aquelas pessoas ali. Talvez a situação econômica daquele local fosse muito pobre, mas Dorcas também não se intimidou, e ali ela levava ali o evangelho, levava a presença de Cristo nela mesma, levava esse evangelho refletindo na sua vida, porque hoje também nós podemos dizer: olha, Jesus Cristo habita em mim. E se você pergunta: Jesus Cristo habita em você? Com certeza todo mundo vai dizer: sim, Jesus habita em mim. Mas Pedro, ele estava descendo ali, não mais intimidado pelo medo. Quem sabe hoje, se nós fôssemos pregar o evangelho, levar o evangelho aí a algum lugar, você diria: ontem mataram um camarada ali dentro, eu não vou não. Não vou, e ele começa a botar um monte de dificuldades e contar uma história na cabeça dele mesmo, e ele não vai. Ele se intimida, mas França, a situação está difícil, está feia no bairro. O negócio está pegando fogo aí. Não é bom duvidar, não é bom a gente facilitar, não é bom duvidar. A situação na época lá em Cesareia, Judeia, estava pegando fogo a todo vapor, queridos. Tinham acabado de matar Estevão. Eles lincharam Estevão em praça pública e fizeram um montoeiro de pedras em cima do corpo de Estevão. Não pense que a situação aqui estava pior ou melhor do que lá, não. A situação estava no mesmo nível, querido.
sendo que lá era normal, ilícito fazer aquilo ali. Aqui não, aqui ainda é ilegal, ainda tem o apoio da lei, o Brasil ainda não perdeu as rédeas, ainda há justiça no Brasil. Lá não tinha isso. Lá o camarada era sacrificado mesmo, cabeça arrancada, e a turma de lá agia dessa maneira. Mas Pedro, ele não se intimidou, nem Pedro, nem a turma que estava com ele, eles desceram, foram lá. E lá no versículo de número 40, a Bíblia diz que Pedro, chegando naquela casa, ele subiu, porque o corpo estava lá no segundo andar, eu não sei por que botaram lá em cima, mas estava lá em cima. Um velório lá no segundo piso da casa. Deve ser uma dificuldade danada para subir e descer, mas estava lá o corpo. Então Pedro entra, o versículo de número 40, ele vai dizer que Pedro, ele entra no recinto e convida as pessoas para se retirarem. Então ele dobra o joelho, dobra ali os joelhos, ora ao Senhor, e olhando aquela mulher, ele disse: Tabita, levanta. A Bíblia diz que ela se assenta, abre os olhos, avista Pedro, se assenta. Pedro toma ela pelas mãos e entrega aos santos. Os santos eram aquelas pessoas que iam sendo ganhas para o Senhor Jesus, queridos. Esses eram os santos da igreja no início. E ali aquelas mulheres se alegraram muito. E aquele fato, a Bíblia diz que ele correu aquela região. E o apóstolo Pedro ficou ali ainda alguns dias na casa de um homem chamado Simão, o curtidor, o secador de couro, o polidor de couro. Essa história de Dorcas, queridos, que a Bíblia diz que era uma mulher generosa, uma mulher que dava, quando ela sentia a dor da falta na vida de muitos, porque uma coisa é você dar na abundância, outra coisa é você dar na escassez. Nós lemos aqui um versículo com Rafa, que ele diz que aquela senhora deu 2 de suas moedas, era a única coisa que ela tinha. Dorcas também era uma mulher generosa. E a Bíblia diz que ela, além dela produzir ali o trabalho, dela fazer roupas e distribuir ao povo, ela também era generosa, solidária, quando ela sentia ali as pessoas numa necessidade, ela dava contribuições àquele povo. E para uma mulher, uma costureira, morando à beira-mar, vivendo numa situação daquela época, ela não tinha lá essas coisas, mas ela repartia o que ela tinha. Isso é generosidade, queridos. Generosidade. De lá para cá, os conceitos eles mudaram bastante. Hoje, você não pensa em generosidade. Hoje nós pensamos muito em receber alguma coisa. A gente não pensa em ajudar, em dar uma força. Ô França, mas tem muita gente aí que está querendo pegar um otário para explorar o cara. Eu sei que tem muita gente assim. E isso aí é notório, a gente vê todos os dias aqui mesmo. Muitas vezes. Aí a pessoa, ele observa, esse cara é crente, ele é um otário, eu vou pegar 10 contos dele aqui para usar droga ali, e ele chega e pede. Ele acha que o camarada não sabe, mas no fundo ele está tão entorpecido pelo sistema que ele já não tem mais a noção. Mas quando nós falamos em generosidade, nós não estamos falando desse povo, nós estamos falando daquele cara realmente que está lá na base. Você ir lá e confrontar a necessidade, não é a necessidade de chegar e vir até você, mas você ir lá e confrontar essa necessidade. Os papéis, eles se inverteram hoje. Hoje você não vai,
uma comunidade cristã para pensar com quem eu posso contribuir para que a situação dele mude, com quem eu posso contribuir, com quem é que Deus está me chamando para contribuir para que a situação dessa pessoa mude, com quem eu posso ser generoso, não somente financeiramente, mas educacionalmente, socialmente, espiritualmente, com quem eu posso ser generoso para que a vida dessa pessoa ela mude. Nós perdemos esse senso. A gente normalmente pensa em nós mesmos. Eu vou ao templo para que eu possa receber uma bênção potente, porque a Bíblia diz que pode pedir que o Senhor vai derramar, vai abrir a janela do céu e vai derramar uma bênção sem medida. Isso, queridos, é consequência das nossas boas atitudes, da nossa fé. Isso não é a regra, isso é a consequência da nossa obediência. Isaías vai dizer: se nós quisermos e ouvirmos o Senhor, nós comeremos o melhor da terra. Se quiseres e ouvires, nós hoje queremos, mas ninguém quer ouvir. Eu quero, França, mas ouvir agora eu estou muito apressado, eu tenho um compromisso, não dá para mim, mas eu quero. Isaías vai dizer: se vocês quiserem me ouvirem, vocês terão o melhor da terra, comerão o melhor da terra. A gente ouve muito falar também de 2 Crônicas 7,14, quando ele diz: esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei do céu e perdoarei seu pecado, sararei a sua terra e derramarei uma bênção sem medida. E a gente se apega nesse versículo e dá gritos, pulios, mas a Bíblia diz: se vocês que se chamam pelo meu nome se humilhar, aí pegou pesado, França, humilhar, meu irmão, e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, então eu ouvirei do céu. Viu o processo, queridos? Então eu ouvirei do céu e derramarei sobre eles uma bênção sem medida. Nós, queridos, quando nós chegamos no médico, o médico puxa o receituário e diz: eu vou prescrever remédio para você. Mas o médico tem noção de que aquele cara não vai tomar o remédio. E ele já pensa: estou prescrevendo, mas eu sei que esse cara não vai tomar. Ou ele vai iniciar o tratamento e ele vai abandonar na segunda dosagem. Porque nós procuramos a coisa mais cômoda para nossas vidas. Nós não queremos dar um passo de fé. Nós não queremos sacrificar jamais nada que venha incomodar a nossa zona de conforto. A gente não age, a gente fica ali esperando passivamente, e na verdade nós temos que mudar esse conceito. Quando nós estamos em casa, a gente ora: Senhor, fala comigo e me mostra o que eu tenho que fazer. E você vem ao templo, se encontra com os irmãos, se reúne com os irmãos, ouve uma palavra, e ao ouvir a palavra, ela entra aqui, e sai do outro lado, e não produziu efeito nenhum. Ele só diz: olha, a palavra foi legal e tal, mas sábado ele não sabe nem o que foi falado mais. Ele não gera, não procura gerar e produzir alguma coisa para que aquilo venha incomodar e ele cresça. Não vai, ele fica ali passivamente. Mas nós dizemos: olha, Jesus Cristo habita em mim, mas como Jesus Cristo habita em mim, você está num comodismo, não sai do comodismo. Quando o Senhor, ele veio, a primeira coisa que ele fez, o primeiro sermão público dele foi
numa sinagoga, onde ele abre o livro lá de Isaías e diz: o Senhor me ungiu para proclamar o evangelho aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano do jubileu. Isso foi o que o Senhor declarou. Ele disse: o meu Pai me ungiu para isso. E nunca ele correu daqueles propósitos dele. Ele sabia o que ele queria, sabia aonde ele queria chegar, sabia o que precisa ser feito e fez. Fez e fez bem feito, queridos. Nós somos o resultado do trabalho dele. E ele espera que cada um de nós possamos fazer o mesmo. Quando ele ora ao Pai e diz: Pai, está aqui os homens que o Senhor me deu. Eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas livre-os do mal. Quero que eles sejam um, como eu e tu somos um só. Porque dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. É esse espírito, queridos, que o Senhor quer que nós tenhamos. Um espírito aguerrido, não de covardia. Se eu vou ao médico e ele me prescrever um remédio, eu tenho que tomar um remédio. Se eu sou crente, eu sei como funciona as questões com o Senhor, eu tenho que procurar seguir aquilo ali. Se eu sou um cristão, vou à igreja, sei como funcionam as coisas, eu tenho que procurar me adequar ao cristianismo. Eu não posso viver, como diz o apóstolo Paulo, como um cristão na igreja e quando saio da igreja ser uma outra pessoa. O Senhor não está procurando pessoas que ele vistam a roupa do cristão. Tem gente que ele só é cristão quando ele vai à igreja, ele bota a capa, ele veste a roupa, tipo o Superman. Diz: agora eu estou vestido com a caráter, bota a Bíblia. Eu nem sei se ainda vem Bíblia, né? Agora é só o WhatsApp, mas não tem nada, não tem nenhum problema. Desde que vocês façam realmente o que diz aquilo ali, não importa se é no computador, se é de maneira alguma. Mas ele coloca ali uma roupa legal, bota um perfume legal, penteia o cabelo, agora ele está parecido com o crente, está parecido, vamos lá para a igreja. E Jesus, ele diz: olha, vocês precisam viver isso aí, é todos os dias, 24 horas. Você tem que lembrar que você é filho de Deus, é um servo do Senhor, e tem que fazer a diferença, queridos. Tem que fazer a diferença na vida de muitos, queridos. Não importa se você... Porque tem pessoas que tu mira eles, esse cara é crente, ele está vestido como crente. Ele parece crente, ele se comporta como um crente, ele está ali, mas ele está só esperando tirar a fotografia. Quando termina ali, ele já não é mais aquele. Quando você é crente, a Bíblia diz que você é uma pessoa diferente, não importa como você está vestido, você transmite alguma coisa diferente. As pessoas vão te reconhecer em algum lugar. Você transmite alguma coisa diferente. Esses dias eu estava numa praia, de sandália, de bermuda, com a camisa cortada, saranhado, não assanhado, como dizer, mas saranhado, e eu encontro com um velho, querido. E o velho me deu um beijo, rapaz. Há tempos atrás eu teria estourado com o velho ali, mas o velho me deu um beijo. E não foi só um não, depois ele voltou e me deu outro beijo. Era um servo de Deus, um profeta que estava ali naquele local. E eu fiquei ali há um tempo conversando com ele, batendo um papo com ele. Um homem de quase 70 anos, mas com uma vontade, eu acho que ele tinha mais, com uma vontade tremenda de levar o evangelho, uma alegria no coração tremenda. Eu não sei qual eram as dificuldades que ele tinha, ele talvez tivesse várias dificuldades ali, até pela idade.
mas transmitia uma alegria, uma simpatia como uma criança, queridos. Uma alegria tremenda. É esse coração, queridos, que está faltando para nós. É esse coração que está faltando para nós. Quanto tempo uma pessoa não chega na tua casa e bate lá: irmão, estou precisando de oração, irmão, estou com alguma dificuldade lá em casa. Quanto tempo uma pessoa não te procura para orar contigo? Precisa, queridos, ter esse espírito de Dorcas, ser generoso, fazer parte da comunidade, integrar mesmo a comunidade, ir lá na base, sentir a necessidade do próximo, olhar com ele lá, tira um dia, vai lá, visita ele, abraça ele, vê como é que está lá na casa dele, a situação dele. É esse evangelho que o Senhor está chamando a gente. Nada de perguntas, nada de teologia, de querer fuçar as coisas que você não conhece, nada de curiosidade vã, se você não vai fazer nada. Começa dando um passo rumo a esse camarada, abraça ele, procura caminhar com ele. Jesus disse que nós devemos ter discípulos. Quem é o discípulo que você tem? Quem é a pessoa que você está caminhando com ela? Tem que ter uma pessoa. Jesus disse: olha, você precisa ter uma pessoa lá, caminha com ele, pega um companheiro de jugo, um parceiro de oração, um amigo de oração, uma amiga. Pega uma pessoa da igreja, pega uma pessoa que não está na igreja, evangeliza ela, fala do amor de Deus para ela. Não tem um tempo, França? Tem, você não dá prioridade ao tempo que tem. Todos os dias nós vamos em vários lugares, é na farmácia, na drogaria, falamos com um, com o outro. A nossa linha de comunicação é muito grande diária. Conversa com a pessoa. É sobre isso que o Senhor quer falar contigo. Dorcas aqui, ela foi só um exemplo de uma mulher usada por Deus. Talvez Pedro se admirou muito, mas quem pregou nesse lugar para que essa mulher fosse uma discípula? Eu não conheço essa mulher. Olha que eu estou com o Senhor Jesus aí há muito tempo, mas eu nunca ouvi falar nessa mulher. E não era só ela, eu vi ali um grupo de mulheres que estavam com ela. Talvez você se assuste, diga: mas eu não sabia que o pessoal daqui já tinha ouvido falar do Senhor. Na verdade, hoje o nosso trabalho, queridos, não é falar de Jesus, é consertar aquilo que a religião deturpou sobre Jesus. Falar de Jesus e ouvir falar de Jesus, muita gente já ouviu falar. Só que ele ouviu falar de um outro Jesus, que não tem nada a ver com aquele que foi à cruz. As pessoas ouviram falar no Jesus o banqueiro, o milionário, Jesus o agiota, Jesus o dono da concessionária, Jesus o construtor de casas. Mas o Jesus da cruz, poucas pessoas ouviram falar dele. E hoje, para você consertar o estrago que a religiosidade, a religião, o religiosismo, ele provocou no meio do povo, é tremendo. E você bate e ouve uma pessoa, ela diz: olha, eu já ouvi falar de Jesus, eu conheço Jesus, mas ele não conhece Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Jó, depois de muito sofrimento, a Bíblia diz que ele sentou, levantando das cinzas, ele disse: eu pensei que eu conhecia Jesus, eu pensei que eu conhecia Deus, mas eu não conhecia Deus. Eu tinha ouvido falar de Deus, mas eu não conhecia Deus. Agora sim, agora eu posso dizer que eu conheço Deus, porque eu tive uma experiência com Ele. Passei por uma luta muito grande, atravessei uma tempestade, e o Senhor me puxou do meio dessa tempestade. Jó vai dizer: agora eu conheço o meu Senhor, o meu Salvador. Não só de ouvir falar, mas de ter uma comunhão com Ele. E eu não sei se nesses olhos carnais ou fora desses olhos carnais, mas uma coisa eu sei que eu verei o Senhor face a face.
Se nesse corpo ou fora desse corpo, eu não sei, mas um dia verei o Senhor face a face. É sobre isso que Deus quer, queridos, conosco. É sobre isso que Deus quer falar conosco. Que nós possamos ter mais atitude, agir mais, falar menos. Pregue o Evangelho. Tem uma frase que atribui a Assis, mas não sei se é dele, que ele vai dizer: pregue o Evangelho. E se necessário, fale sobre. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que possa resplandecer sobre vocês, e que queira resplandecer sobre vocês o seu rosto. Ele lhes dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.